Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Boa noite, vamos à mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém, queridos? Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te oramos, agradecidos por essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Queremos te ouvir, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através desta mensagem, Pai. Usa-me como um instrumento em tuas mãos, prepara cada coração, Senhor, cada mente para receber, entender e aplicar em sua vida os ensinamentos contidos na tua palavra, Paizinho. Eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Viúva sem nada é o nome de uma música que Daniel e Samuel fizeram para esta passagem bíblica. Viúva sem nada. E realmente é a história da mulher. Era uma viúva. Ele perguntou: o que é que você tem? Eu não tenho nada, só tenho a botija de azeite lá em casa. Mas antes da gente entrar no texto, Deus ele fala com a gente toda hora. Basta que a gente esteja com olhos e ouvidos espirituais abertos, dispostos a perceber quando ele fala conosco. E eu vinha saindo de casa hoje para a igreja
Évila tinha esquecido o óculos e: papai, me dá a chave que eu vou lá correndo pegar o meu óculos. E eu fiquei na calçada esperando ela entrar em casa para pegar o óculos. Nesse meio tempo que eu estava parado, eu observei uma cena. Na vizinha da esquina, que é uma senhora já bastante idosa, e ela fica todas as noites ali até uma certa hora sentada na cadeira, tomando ventinho ali, estava uma mulher pedinte, já idosa, conversando alto e externando assim uma alegria muito grande. E chamou a minha atenção aquela conversa alta, estava ali perto, e assim, pelo que eu entendi, a mulher havia mandado dar para aquela senhora já de idade, me parece que era um pacote de macarrão. Me pareceu, estava escuro, mas me pareceu que era um pacote de macarrão. E ela agradeceu muito e saiu falando sozinha. Passou por mim falando sozinha. E disse: agora eu vou para casa. Ah, meu Deus, eu vou preparar essa comida para os meus filhos. E ela saiu assim, parecia um foguete, com aquele pacote de macarrão na mão, indo para casa. E eu: amém, Senhor. Eu entendi o que o Senhor queria me falar, tem tudo a ver com a mensagem que já havia colocado no meu coração. E eu imaginei a casa daquela mulher ali, como seria. Uma hora dessa, num domingo, ela já tem uma certa idade, pedindo, agora, conseguiu um pacote de macarrão e ia correndo para casa para cozinhar alguma coisa para os filhos. Podemos deduzir que talvez eles tenham passado o dia inteiro sem comer nada. E assim como esta mulher, quantas pessoas não existem por aí afora, com uma situação semelhante, vivendo uma situação assim, e às vezes nós reclamamos da vida. E temos a geladeira cheia, temos os armários cheios. Nunca passou pela nossa cabeça, quem sabe, enfrentar uma necessidade assim. Você já pensou alguma vez? Ou já passou por isso, será na sua vida? Eu nunca passei. Nunca na minha vida passei por uma situação dessa. Tivemos na minha infância, pobre, situações difíceis, em que quase chegava o dia assim, e a gente chegava de manhã e dizia: agora. Mas a minha mãe, ela cortava cabelo, ela vendia roupas usadas, móveis usados, e Deus sempre cuidou de nós. Não tinha nada, vasilhas tudo seca. Aí ela olhava e dizia: Senhor, o que eu vou dar para meus filhos? Chegava alguém, ela cortava o cabelo, ganhava um dinheirinho e dizia: Edson, corre ali, compra lá um pão, compra lá o leite. Eu corria. Daí a pouco chegava alguém, comprava algum objeto, ela corre lá, compra arroz, feijão, alguma coisa, macarrão. Aí já tinha o almoço. Então assim, quase via chegar a hora do almoço e não ter. Mas louvado seja o nome do Senhor, isso não chegou a acontecer na minha vida, porque na hora tinha. Mas dá para a gente imaginar o drama de alguém que não tem nada para comer. Dá para imaginar. E você consegue imaginar o desespero daquela mãe que estava ali, naquela hora tinha conseguido um pacote de macarrão. E se você consegue imaginar o estado daquela senhora, você consegue então entrar comigo nas páginas da Bíblia e vamos até esta cena que acabamos de ler aqui em 2 Reis. O que nós temos aqui? A situação aqui é muito difícil. Esta mulher, a Bíblia diz, era das mulheres dos discípulos dos profetas. Nós estamos no período aqui que o profeta era Eliseu. E nós sabemos que eles tinham
fundado, tinham criado uma escola de profetas, uma espécie de seminário que nós temos hoje. Então, vários eram os chamados de Deus que iam para aquela escola aprender o ofício de profeta, porque nessa época profeta era ofício. E esta mulher diz que era das mulheres dos discípulos dos profetas. Então, o que nós entendemos? Ela, se era viúva, o marido dela era discípulo, certamente, dessa escola dos profetas. Eliseu conhecia ele. E ela, claro que conhecia também, por sua vez, Eliseu. E o que acontece? O homem morreu e deixou a mulher numa situação difícil. Muitas vezes a gente assume determinados compromissos, contando, acreditando que vai ter saúde, que vai durar mais tempo, assume dívidas, e muitas vezes a pessoa é chamada pelo Senhor, uma doença, um acidente, alguma coisa, e a família enfrenta uma situação então difícil, porque se o marido estivesse vivo, ele supriria os recursos necessários para a manutenção da família. Mas com ele morto, mulher naquela época não conseguia trabalhar, não tinha emprego. Os filhos eram pequenos e a lei assegurava o direito, naquela época, do credor. O sujeito tinha uma dívida com o outro, ele morria, aí o credor ia lá receber alguma coisa, pegar algum bem, algum objeto. Se tivesse bens, ele tomava os bens até o valor que o falecido estava lhe devendo. E no caso de não possuir bens, se tivesse filhos, os filhos iriam trabalhar como escravos até o tempo se cumprir, calculado lá o quanto que eles ganhariam se fosse ganhar alguma coisa, mas trabalhariam como escravos sem ganhar nada até conseguir pagar o valor da dívida. E é esta a situação que nós estamos vendo aqui. Consegue se imaginar? Além da dor de ter perdido o marido, o credor infernizando lá todo dia na porta da casa dela. Ela não tinha o que dar para as crianças comer, nem para ela mesma. E o credor não queria saber, porque ela diz aqui: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ele era um servo do Senhor. Ela era uma mulher cujo marido era um servo, que temia ao Senhor. E ela diz, eu desperto a sua atenção: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então agora nós entendemos que a situação que ela estava era muito mais grave do que se poderia pensar. Além de ter ficado viúva, o credor ia levar os seus 2 únicos filhos para lhe serem escravos. Credor, né? Porque o marido estava devendo, se o outro era credor, se ia levar os filhos para ser escravos, ela ia ficar, os filhos escravos, e ela sozinha nesse mundo, ia morrer. Que seria daquela pobre mulher? E ela, a saída que encontrou foi procurar o homem de Deus. Foi procurar ajuda em quem poderia lhe ajudar. Foi buscar algum conselho, uma orientação, mas ela precisava muito mais do que um conselho, do que uma orientação. Esta viúva, sem nada, ela precisava de um milagre na vida dela. Talvez, como muitos de nós aqui, estejamos vivendo um momento que só um milagre pode resolver nossa situação. Eu não sei como você chegou, como está se sentindo, exatamente o que está se passando na sua vida, mas se você está sentindo e veio para cá com esse pensamento: ó Deus, só um milagre na minha vida, eu creio que o Senhor preparou esta palavra para você. E ela diz para Eliseu que o credor estava chegando para levar os 2 filhos. No versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? É mesmo, não é? Que situação difícil. Eu imagino se fosse comigo, olhando pelos olhos naturais. A viúva chega e vem me pedir ajuda. Financeiramente, eu não tenho condições de resolver o problema de uma dívida de outra pessoa.
Eliseu também não tinha, ele era um profeta e andava caminhando, profetizando a serviço de Deus, tinha um salário, ele vivia até da caridade dos outros, ora dormindo num lugar, comendo no outro. Ele, por ele mesmo, não tinha condições de solucionar o problema daquela mulher. Eu não teria, você teria talvez, situação difícil, que além da conta que tinha que pagar, a mulher precisava continuar sobrevivendo. É a questão forte aí da sobrevivência. A nossa luta é pela sobrevivência. Todo dia precisa ter comida para não só nós, mas nossos filhos comerem. A comida é indispensável. Quem é que consegue ficar sem o alimento? Como resolver? E ele pergunta inicialmente: o que te hei de fazer? Ele diz: que te hei de fazer? Em seguida ele pergunta: dize-me o que é que tens em casa. Vamos ver se ainda tem alguma coisa lá, o que é que se pode fazer, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Daí o nome viúva sem nada. Tua serva não tem nada. Não é naturalmente a resposta que a gente daria? Às vezes tem uma coisinha lá, um pacotinho com farinha. Aí você tem lá o quê? Tem nada. Na verdade não tem nada. É a força de expressão. Só que aquele nada dela, ela pensou um pouco mais e disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Uma botija. O que é uma botija? Um vaso pequeno com azeite. Só tinha isso, não tinha mais nada, só aquela botija com azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Bem, um milagre vai acontecer na vida desta mulher. Mas eu queria destacar antes algumas características desta senhora como serva do Senhor. E algo que sempre chama muito a minha atenção quando eu ministro nesta passagem: vai e pede aos teus vizinhos vasilhas emprestadas. Muitas, não poucas. Pense agora você, está me ouvindo. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas, suas vizinhas, com os seus vizinhos? Como tem sido? Você se dá bem com seus vizinhos ou é daqueles que entram nem ao menos bom dia dá, não tem a menor relação, não dá testemunho de cristão para os seus vizinhos? Como é o seu relacionamento com os vizinhos? Esta mulher, se ela tivesse um mau relacionamento com os vizinhos, agora ficava difícil para ela conseguir vasilhas emprestadas. Como é que ela teria coragem de pedir para os vizinhos: me empresta aí as panelas todas que você tiver, se ninguém gostasse dela? Mas, ao que tudo indica, ela era uma serva de Deus, que dava bom testemunho, porque a palavra diz que as vasilhas vieram em grande quantidade. Ela dava bom testemunho para os vizinhos. Então, Eliseu disse no verso 4: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Vamos entender. Como é que pode? Ele mandou que ela dissesse aos filhos que fossem pegar vasilhas com todos os vizinhos e se fechasse dentro de casa. Se fechasse. E todas as vasilhas que pudesse. E que despejasse o azeite que ela tinha na botija nas vasilhas todas. Como pode? Se era uma botija com um pouquinho de azeite que tinha lá, como aquele azeite encheria as outras vasilhas todas? Como? Milagre, só por milagre. Agora, esta mulher tem outro componente aqui, que talvez eu ou você falhássemos nesse ponto.
Ela teve fé, ela acreditou. Você acreditaria que um pouquinho de azeite daria para encher dezenas e dezenas de panelas, de vasilhas? Você faria isso? Mandaria pegar as panelas na casa dos vizinhos, ia para dentro de casa? O homem natural, que é racional, vai olhar, isso é uma palhaçada. Como é que eu vou pegar um pouquinho de azeite e vou sair, só se eu botar um pinguinho em cada uma? Porque o homem natural, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, não se discernem com a mente carnal. A mulher, ela acreditou que o milagre ia acontecer na vida dela. Irmão, irmã, milagre já está dizendo, é sobrenatural. Você que ainda há pouco concordou que só um milagre pode resolver a situação na sua vida, eu preciso lhe lembrar que milagre é sobrenatural. E para crer que o milagre vai acontecer, você tem que ter fé no sobrenatural. Você precisa acreditar que Deus pode e que Deus vai fazer o milagre que você precisa na sua vida. Ela acreditou. Talvez em tempos idos eu riria. Isso aí é uma besteira. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não vou nem perder meu tempo. Eu vou pedir uma ajuda para o cara pensando que ele vai me dar um dinheiro para pagar a conta. O cara manda eu pedir vasilha emprestada para os vizinhos e manda eu derramar o pouco de azeite que eu tenho nas vasilhas. Mas a mulher não duvidou e ela prontamente fez. Olha, o crente fiel, o crente que tem fé, o crente que realmente tem uma vida com Deus, que acredita, que confia, que espera no Senhor, a fé não tem margem para dúvida, porque se houver dúvida já é incredulidade. E é na presença da incredulidade como o milagre vai acontecer. Nós precisamos crer. Jesus disse: se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para este monte: sai daqui, vai parar no meio do mar, e o monte sairia. Será que nossa fé é do tamanho pelo menos de um grão de mostarda? Ele quis mostrar que com a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, o impossível acontece. Agora, se você não tem nem do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, né? A menor semente que há, é tão pequenininha, bem minúscula, e a nossa fé será que é menor? Quanto menor do que um grão de mostarda? E esta mulher, então, esta viúva que não tinha nada, ela acreditou, se encerrou dentro de casa, e a palavra diz que, no verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ela obedeceu. Fé e obediência. Não tenho outra mensagem. Fé e obediência precisam andar de mãos dadas. Fé e obediência. Ela obedeceu. Obedeceu, fechou a porta, e sobre ela e sobre seus filhos, presume-se aqui que eles já tinham recolhido as vasilhas quando ela fechou a porta. E diz a Bíblia que estes lhe chegavam as vasilhas, e olha o milagre acontecendo, e ela as enchia. Imagina aqui, eu estou com esse pouco d'água nesse copo, você me traz baldes e mais baldes, e eu começo só despejando, e daqui não se acaba. Tome multiplicar, e tome despejar, e tome encher. E ele tinha dito: vai colocando à parte as que estão cheias. Então vamos supor que desse lado estavam as vasilhas vazias, os filhos traziam para ela enchia e iam colocando do outro lado. E tome encher vasilha, tudo, eles juntaram as vasilhas da vizinhança toda. Tome encher vasilha, daquele pouquinho de azeite. Aí ela diz: e agora chega mais uma aqui. O filho disse: não tem mais. Quando ele disse: como não tem mais? Não, já encheu todas. Todas as vasilhas foram cheias. E ali naquele momento não tinha mais vasilha para encher, o azeite parou. Porque não ia seguir jorrando para não desperdiçar. Deus, ele dá na medida, mas não para ser desperdiçado. Trate com muito zelo as bênçãos que Deus tem lhe dado. Faltou a vasilha, encheu tudo, o azeite parou.
No verso 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O desfecho era tanto do azeite. O azeite era um produto que tinha muito valor naquela época. Até hoje mesmo, você for comprar azeite, é caro. O azeite puro, ele é caro para o nosso poder aquisitivo. E ela tinha vasilhas e mais vasilhas lá. Naquele momento, a viúva, que era viúva sem nada, agora ela estava com um depósito das bênçãos do Senhor. Lá, um estoque de bênçãos. E o homem de Deus, quando soube, ela disse, imagina ela contando: profeta, não é que deu certo, Deus me abençoou, eu acreditei, eu obedeci, e do jeito que o Senhor me disse, eu fiz, e desse jeito as vasilhas foram sendo cheias uma a uma. Está lá, acabou as vasilhas, e por isso que o azeite parou. Glória a Deus, devem ter glorificado tanto o nome do Senhor. E ele disse: bem, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você entendeu? Foi tanto azeite que foi multiplicado naquela vida, que ela poderia vender, pagar a dívida. O problema dela era a dívida? Era, mas não era só a dívida. Lembra que eu disse? Ela precisava continuar se mantendo. Vende, paga a dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Deus derramou bênçãos ali, que solucionou os problemas daquela mulher, daquela viúva. Ela acreditou. Uma alusão que eu gostaria de fazer também com relação ao azeite. O azeite, ele sempre é visto na Bíblia como um símbolo do Espírito Santo. Ai de nós se não for o derramamento do Espírito sobre nós, se não tivermos a unção de Deus sobre a nossa vida. O azeite é o símbolo da unção do Espírito Santo. Aplicando esse conceito nesta passagem, o que é que nós temos? Os vasos, as vasilhas, cada uma tinha um tamanho, como nós. Temos vasos pequenos, vasos um pouco maiores, vasos menores, vasos mais redondinhos, vasos mais compridinhos, mas Deus tem unção do tamanho do vaso que você é, do tamanho que você precisa da unção dele na sua vida. E tinha um detalhe: podia botar este azeite se a vasilha estivesse suja. Olha que nós tiramos aqui do texto: as vasilhas, para receberem o azeite, não podiam estar contaminadas com outra coisa. O azeite só seria derramado na vasilha que estivesse limpa, para não contaminar o óleo, para não estragar o óleo. Da mesma forma, nós que aspiramos ter o Espírito Santo sobre a nossa vida, precisamos entender que para receber esse derramamento desse óleo, esse derramamento desse Espírito no vaso que é o nosso corpo, que é a nossa vida, este vaso ele precisa estar limpo, porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. O vaso que é eu, o vaso que é você, precisa estar limpo. Eu sou muito cético com pessoas que se dizem usadas pelo Espírito Santo, que profetizam, que marcham, que oram em línguas, mas você olha para a vida dessas pessoas e vê que eles não são vasos limpos. Se não são vasos limpos, é incompatível o derramamento do óleo sobre um vaso sujo. O Espírito Santo de Deus não vai ser derramado sobre um vaso sujo. Você quer o Espírito Santo na sua vida, imperando e enchendo a sua vida de bênção? Seja um vaso limpo nas mãos do Senhor. Não se preocupe, a unção a ser derramada, ela não é privilégio de alguns. Lamentavelmente, muitas pessoas hoje
acham que têm o domínio sobre o Espírito Santo. Acham que elas é que comandam o Espírito Santo. E quem ouve essas pessoas falarem, acham que eu não vou ter chance. Fulano lá é que é cheio do Espírito. Olha lá, a ousadia, olha isso, olha aquilo. Acha que eles é que dominam o Espírito Santo. Eu gostaria de encerrar com uma ilustração. Consta que o conhecido missionário Moody, quando ele foi se tornando conhecido pelas suas pregações, ele começou a receber muitos convites de igrejas para ir pregar nas igrejas. E aí, numa determinada igreja, a liderança se reuniu e sentiram de convidar o pregador Moody para vir trazer uma mensagem para a igreja. E um dos irmãos, se sentindo meio com inveja, talvez, com ciúmes, espeitado, soltou uma farpa e disse: porventura, será que este Moody, ele tem o domínio do Espírito Santo? E o outro irmão respondeu para ele: bom, se ele tem o domínio sobre o Espírito Santo, eu não posso lhe afirmar. Agora, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem o domínio sobre ele. Eu fico muito feliz quando eu me dou por conta disso. Quem sou eu, pobre caco de barro no meio de outros cacos, para querer ter o domínio sobre o Espírito Santo? Que privilégio para mim se o Espírito Santo tiver o domínio sobre a minha vida. Enquanto Ele me dominar, eu estou nas mãos dEle, Ele faça de mim o que bem lhe aprouver. Agora, quem sou eu para querer ter o domínio do Espírito Santo? Então, anime-se, você que quer ter essa unção na sua vida, ela não é privilégio de poucos. Por quê? O azeite só parou quando não tinha mais vasilha para ser cheia. Enquanto estiver aqui, neste lugar, ou em qualquer lugar que estiver me ouvindo, qualquer lugar do mundo, enquanto tiver uma vasilha necessitando ser enchida do poder de Deus, tem poder lá para encher a todos. Deus tem poder para derramar sobre a sua vida também. Agora, só precisa que você seja um vaso limpo nas mãos do Senhor, para ser usado por Ele e receber como um vaso esta unção que vem do céu, e que a sua vida, que a sua casa seja também, como foi a vida daquela mulher, um depósito das bênçãos do Senhor. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija num canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Todos assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas
Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse de um profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que comprava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Programa Momentos com Jesus.